querido, seja bem-vindo à Semana do Crescimento e hoje nós estamos na segunda aula. E eu quero te dizer que se você não assistiu a primeira aula ainda, pause agora este vídeo, volte e assista a primeira aula, para que depois você assista a segunda, para que você possa criar um entendimento completo daquilo que queremos transmitir para você. Na primeira aula nós falamos sobre quem nós éramos antes de Cristo e também falamos sobre as evidências da nova criação. Mas existe uma pergunta que precisamos fazer: qual o propósito de todo o cristão? Eu nasci de novo, fui gerado de novo em Cristo Jesus. E agora? Será que a nossa vida cristã se resume simplesmente a ir a um templo físico, participar das reuniões e fugir do pecado? Será que a nossa vida se resume a isso? Claro que não. Com certeza não. Agora que nascemos de novo, vem a maior de todas as responsabilidades de um cristão e privilégio. Isso mesmo, uma vida cristã, ela não se resume apenas em responsabilidades, mas muito mais em privilégio. E é sobre isso que nós iremos falar nesta aula de hoje. Venha comigo. Qual o propósito do nascido de novo? Por que Deus me salvou? Por que Deus te salvou? O que Deus quer de mim? O que Ele quer de você? Para que a gente possa aprender sobre isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18 e verso 19. Olha só o que nos diz. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Existe algo poderoso nesses textos que Paulo, pelo Espírito Santo, quer transmitir para mim e para você. Olha só, a Bíblia nos diz que tudo isso provém de Deus. O que provém de Deus? O que aprendemos na primeira aula, a salvação em Cristo Jesus. Isso nos leva ao verso anterior, do verso 17, que diz que assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É sobre isso que Paulo começa dizendo no verso 18. Ora, tudo provém de Deus. O que provém de Deus? A salvação em Cristo. Aprendemos na primeira aula que éramos condenados, inimigos de Deus. Nós estávamos perdidos, mortos nos nossos pecados e nos nossos próprios delitos. Mas Cristo nos vivificou, estando nós mortos, estando nós ainda afastados da graça, da herança do Senhor, da filiação do Pai. Ele nos trouxe de volta e nos deu vida. Agora existe um propósito a ser revelado para mim e a ser revelado para você. Por que através de Cristo Deus nos salvou? Olha só o que ele continua nos dizendo. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aqui está a primeira coisa que eu quero que você aprenda sobre o seu propósito como cristão, sobre o meu propósito como cristão. Existe um ministério que foi nos dado para executarmos. Ministério significa serviço, ministério significa trabalho. E Deus aqui está nos dizendo que Ele nos deu um ministério. Quando Ele fala sobre esse ministério, Ele usa o artigo definido o que significa que é um ministério único. Não tem outros ministérios igual a esse. Esse ministério é o que o Senhor não quer que nós comecemos Ele. Ele quer que demos continuidade a Ele. Como assim? Esse ministério é o ministério do próprio Jesus. Jesus, quando veio à terra, encarnou, se fez homem. Ele viveu 3 anos e meio exercendo um ministério até que ele morresse na cruz.
Jesus exerceu este ministério, que agora é confiado para mim e confiado a você. E no ministério de Jesus existem características que precisa haver em nós quando exercemos esse ministério. Algumas características que eu quero passar aqui para você. Olha só, características deste ministério, o ministério de Jesus. Oração. Jesus era um homem que orava muito. A Bíblia diz que ele orava a noite toda. A Bíblia diz que ele se ausentava de madrugada para orar. Então, no ministério de Jesus, ele orava. Jesus evangelizava. Jesus ensinava. No ministério de Jesus havia manifestação do poder de Deus. Jesus, em seu ministério, transformava pessoas. Jesus, em seu ministério, ele renunciou a muitas coisas. E uma das coisas mais importantes, Jesus se dedicou a este serviço até a morte. O ministério é de Jesus. Ele foi o primeiro enviado para executar este ministério. Só que chegou um tempo em que Jesus teve que chegar ao ápice deste serviço. Ele morreu na cruz. Ele se entregou por todos nós, para que através de nós agora, ao recebermos este ministério, dessemos continuidade a este serviço. Agora eu quero que você comece a pensar comigo. Nós éramos condenados ao inferno. Nós éramos filhos da ira por natureza. Nós estávamos sob a escravidão de Satanás. Nós estávamos sob a escravidão dos nossos próprios desejos, que foi o que nós aprendemos na primeira aula. Mas agora, olha só o que esse texto começa a dizer, que nós temos um propósito. E ainda esse propósito se manifesta em exercer o ministério do Senhor Jesus, em dar continuidade a este ministério. No verso de número 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Gente, preste bastante atenção nessa mensagem que eu quero transmitir para você. Primeiro, nós temos um ministério, dar continuidade ao ministério de Jesus. E ele no verso 19 nos diz que ele nos confiou a palavra da reconciliação. Para exercer este ministério, Deus nos dá uma das ferramentas mais poderosas do mundo, a sua palavra. A palavra do próprio Deus está confiada a mim e confiada a você. Essa palavra não é uma ferramenta para trazer benefício próprio. Muito pelo contrário, essa palavra é uma ferramenta poderosíssima. Como a Bíblia diz que o Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. Como João diz que a verdade, ela liberta o homem. Essa ferramenta poderosa, ela foi confiada para mim e para você, para exercermos o ministério, dar continuidade ao ministério de Jesus. Agora eu pergunto a você, talvez você não saiba qual o seu propósito. Talvez você está numa situação cristã que eu me encontrava em algum tempo, que achava que era ser cristão, era apenas ir para a igreja, participar das reuniões e pronto. Só que existe uma frase de Charles Spurgeon que revela muito bem a nossa vida, o nosso propósito como cristão. Charles Spurgeon dizia: ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Ou o cristão é um missionário, ou ele é um impostor. Comece a imaginar agora como está a sua vida cristã. Talvez você não sabia disso, que você precisava exercer o ministério de Jesus aqui na terra. Talvez você não sabia disso, que
Deus confiou a sua própria palavra para mim e para você. E isso é extremamente importante. Aqui está o propósito de todo cristão: dar continuidade ao ministério de Jesus. E Jesus nos oferece a sua própria palavra para que possamos exercer este ministério. Preste atenção, existem exemplos bíblicos para isso. Jesus, ele disse lá em João 14:10 que tudo o que ele fez e falou foi amando do Pai. Ou seja, ele recebeu do Pai para transmitir para o povo. E é dessa forma em nossa vida. Nós recebemos de Deus para transmitir ao mundo. Essa tarefa agora é minha e essa tarefa agora é sua. A Bíblia nos diz: e disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Aqui entra algo importantíssimo que eu quero falar com você. A Bíblia diz no verso 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Você é a voz de Deus nesse mundo. Gente, presta atenção nisso que eu quero transmitir para você. Eu, você, nós somos a voz de Deus nesse mundo. Nós somos a voz de esperança para esse mundo. Nós somos a voz de vida para esse mundo. Nós somos a voz da verdade nesse mundo. Nós levamos a mensagem que pode transformar uma vida, uma família, uma cidade, uma nação. Podemos transformar o mundo pelo poder dessa mensagem. Deus nos dá um serviço, um ministério. Ele nos confia a sua palavra e ele nos dá autoridade para exercer este trabalho. Existe um texto do Evangelho de João, que Jesus nos diz: se vocês crerem, farão as mesmas obras que eu faço. Mas se vocês crerem ainda, vocês poderão fazer obras maiores do que as minhas. Imagine você ter um ministério como o ministério de Jesus. Eu te pergunto, Jesus influenciou a história? Sim. Jesus transformou vidas, cidades, povoados, famílias, transformou. O ministério de Jesus impactou o mundo da sua época e continua impactando até hoje. Agora eu te pergunto, Jesus dizendo: você pode realizar as mesmas obras que eu realizei. E ele ainda continua dizendo: se você crer, você pode fazer obras ainda maiores. Imagine isso, meu amigo. Talvez você não sabia o seu propósito como cristão, mas agora você está tendo consciência. Você agora está tendo conhecimento, entendimento acerca disso. Você é a continuidade do ministério de Jesus. Você, eu, como igreja, somos a continuidade deste ministério. E nós temos uma grande responsabilidade: ser a voz de Deus nesse mundo. Por isso que eu sempre gosto de dizer, gosto de explicar, de ensinar a importância de aprendermos a palavra de Deus, porque depende de nós para transmitir essa verdade ao mundo. Esta é a nossa segunda aula. Espero que você tenha aprendido e entendido que você não está nesse mundo só por estar. Você não está na vida cristã, na igreja, participando do corpo de Cristo só por participar, como um ritual religioso. Existe um propósito, uma responsabilidade e um grande privilégio ainda muito maior. Você é a continuidade do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.